Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje nós vamos falar sobre seguro contra inadimplência, também chamado de seguro prestamista. A dificuldade em pagar as contas atinge 4 em cada 10 brasileiros adultos, de acordo com dados de fevereiro do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Os especialistas convidados vão explicar em quais situações essa proteção pode ser utilizada, em quais situações ela não pode ser utilizada, quanto custa e como saber quando a contratação faz sentido para o bolso. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, temos aqui 2 convidados, né, que eu vou apresentar para vocês. Na minha frente tem a Mariana Roth, que é superintendente de marketing na seguradora Assurant. Oi, Mariana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Jamile. Temos aqui também do outro lado da mesa, né, do lado da Mariana, temos o Jonas Carvalho, que é CEO da Hike Capital. Seja bem-vindo também ao nosso programa, Jonas. Jamile, obrigado. Vai ser um programa muito bom, a gente vai falar de coisas interessantíssimas hoje. Então, para começar essa conversa, a gente trouxe aqui, temos um relato, né, de uma consumidora desse seguro, que ela precisou usar o seguro, que é a Bruna Pereira, técnica de enfermagem. A gente vai rodar para ela aqui, vai rodar para vocês os áudios que a gente recebeu dela. Eu não lembro exatamente quando o seguro foi adquirido, mas eu sei que já tem mais de um ano que eu adquiri o seguro. Eu pagava R$ 9,90 por mês no seguro. E até quando eu tive que usar o seguro, eu não tinha pagado. Eu acho que não tinha nenhum ano que eu tava pagando. Na verdade, eu emprestei o cartão para uma pessoa e ela usou de uma vez, assim, em mercados, atacadão, assim, sabe? Aí nisso eu emprestei o cartão, a pessoa, ela não pagou e como era um valor muito alto, eu não paguei também. Aí foi acumulando juros no cartão, aí eu parcelei a dívida, só que até então eu não tinha acionado o seguro ainda. Eu cheguei a pagar umas parcelas e depois que eu fui acionar. Na verdade, quando eu optei pelo seguro, não foi nem muito pelos benefícios. Eu liguei para tirar uma dúvida sobre o cartão Afins e me ofereceram seguro prestamista. Falaram os benefícios lá e um deles foi caso de perda, roubo ou você ficar desempregada. O seguro cobre uma parte, tananã. E era só R$ 9,90 por mês. Ia vir junto com as faturas. Eu disse, ok, vamos fazer um teste. Eu nunca tinha adquirido nenhum seguro em todos os meus cartões. Foi a primeira vez que eu adquiri. O valor segurado eles falaram que eram 4 parcelas, no valor de 250 cada parcela. E de início eles pagaram 3 parcelas, que eram no valor de 250 cada uma. Já deu 750, né? Aí depois de um mês ou 2 meses, eles pediram para eu mandar os documentos de novo, que eles iam reavaliar. Aí eles pagaram a última parcela de 250, então deu aí um total de R$ 1.000, né? Não lembro a data exatamente quando eu acionei o seguro, mas a única coisa que eu achei meio complicada foi que pediram bastante coisa para autenticar alguns documentos. Só nessa parte que foi meio complicada assim para mim, mas no final deu tudo certo. Me atenderam super bem, tiraram todas as minhas dúvidas o tempo todo. A gente ouviu aqui o depoimento, né, de uma pessoa que precisou usar o seguro. No caso dela foi por conta de uma dívida do cartão de crédito, né, de alguém que fez parcelas no cartão e não pagou. Ela estava até conta que pagou juros e tal, né. Mas, além desse tipo de situação, que situação o seguro prestamista cobre? É só essa situação? Tem outras? O que ele cobre? Legal. O seguro prestamista ou seguro proteção financeira, ele vai proteger o crédito. Então, tem uma responsabilidade aqui dessa consumidora que ela
adquiriu um crédito e tem esse financiamento em diante. E ela teve a proteção. Geralmente, esse seguro tem 3 proteções: morte, desemprego ou a incapacidade à validez. Então, possivelmente, o que pode ter acontecido com ela durante a utilização do cartão, perdeu a sua fonte de renda, deve ter ficado desempregada, acionou a seguradora e teve as suas coberturas já que eram pré-determinadas nesse caso, né? Então, o seguro vai cobrir essas 3 situações. Entendi. E Jonas, ela falou da questão do desemprego, né? Que querendo ou não é uma realidade, né? Às vezes a gente acontece de ficar desempregado. Não sabemos se é o caso da nossa usuária aqui, mas enfim, algo que pode acontecer, né? Por que é importante ter algum tipo de planejamento para pagar as dívidas, né? Mesmo que no caso não tenha sido uma dívida dela, porque ela conta que emprestou o cartão, né? Mas qual a importância de ter um seguro assim para ajudar a gente com a dívida, a pagar dívidas? Perfeito. Eu acho que parte da saúde financeira, assim como a nossa saúde física, é o planejamento. Então, quando a gente tem a possibilidade de contratar um seguro, a qual ele vai nos ajudar no eventual imprevisto sobre uma prestação que a gente, como ela bem falou, que a gente se propôs a pagar, é uma coisa super interessante. Então, qual que é a grande questão aqui? É o planejamento. O desemprego existe, então o seguro prestamista ele entra, né, nesse momento. Eu acho que claramente até para invalidez, para a questão de morte, enfim, ele é um seguro interessante, mas a gente vê muito seguro pela questão do desemprego. Então a pessoa hoje, por alguma razão, ela tem que fazer um financiamento, ela tem que fazer um crédito a qual ela vai comprometer a renda dela, e essa renda ela é necessária para pagar essa prestação. Então pode ser interessante ela fazer um prestamista. Então, realmente, acho que o planejamento é a grande façanha, é a parte interessante do seguro. Acho que ele, dentro de uma estrutura, ele faz todo sentido para a saúde financeira do cliente. E uma coisa que a gente estava até falando no bastidor, né? Dá para dizer que é um seguro contra calote? O que vocês acham? Não dá. Não dá porque o calote existe, mas o que é o calote? É uma ação intencional. E quando a gente fala do seguro, a gente parte da boa-fé, né? Que a gente vai ter a gente contratou por um momento, mas que a gente não tem a intenção de usá-lo de uma forma incorreta. Então, o calote é uma intenção de não pagar aquele compromisso financeiro que você teve. Dá pra gente falar que é um seguro no momento de um imprevisto. Realmente, até a gente conversou no imprevisto, mas sempre, né, é baseado no imprevisto. Mas muitas das vezes que acontece de algo que a gente não imagina quando a gente tem um compromisso longo. Geralmente um cartão de crédito que você usa por um período, muitas vezes pode até emprestar para outra pessoa conceder o crédito, ou um financiamento de um imóvel, de um carro, alguma parcela mais longa. Então, a gente já entra nessa situação não querendo não cumprir, que é o famoso calote. Então, não dá para a gente falar que é um seguro contra calote, porque ele vai exigir a boa-fé e que a cobertura esteja resguardada aí mediante a apólice do seguro contratado. Então, é mais um seguro contra inadimplência, né? Exato. E aí ele vai segurar o que gera a inadimplência. Então, a pessoa morte, né? Então ela não consegue cumprir as dívidas. E aí fica para a família? Fica para a família, Então esse é um problema também, né? Que você, quando pensa no planejamento, muitas vezes a gente sempre se enxerga, né, em ótimo estado, boa condição física de saúde. Pode acontecer por uma incapacidade temporária, total por acidente, então pode ter um acidente no caminho, ou pode ter a perda de renda, né? Perda de renda para quem é trabalhador com contrato assinado, com carteira assinada, ou então você ser o profissional liberal, né? Que você consegue comprovar a sua renda, mas você teve uma incapacidade, você ficou por um período sem exercer a sua atividade, por isso você perdeu a sua renda, mesmo que não comprovada. São esses os pontos que eu acho que a gente pode considerar do seguro prestamista, o seguro proteção financeira. O nome, eu acho que pouco importa, o objetivo dele não muda, é sempre o mesmo. Queria que vocês me falassem um pouquinho sobre como que é a contratação desse seguro, né? Eu posso ir comprar só esse seguro? Tem que estar atrelado a algum tipo de crédito? Como é que explica para quem está acompanhando a gente?
Geralmente esse seguro é oferecido no momento desse compromisso, desse crédito, desse financiamento. Ou você começar ali um cartão de crédito, pode ser oferecido. No caso da nossa participante, foi, né? Então ela não tinha contratado no momento, mas depois em uma ligação ela recebeu a oferta, então ela conseguiu contratar o seguro para o cartão de crédito dela, mas geralmente ele é oferecido no momento que você faz o seu combinado do seu financiamento. E aí que tipo de financiamento? Vocês podem dar alguns exemplos? Pode ser financiamento... Todos. Financiamento de imóvel, financiamento de carro, até financiamento quando você vai numa loja de moda que você faz aquele cartão, você fez aquela compra parcelada. Pode ser numa loja de varejo, que eu fiz uma compra, que você faz uma compra parcelada de algum bem que você quer adquirir, pode ser numa loja, uma rede de modas, algo que você tenha um compromisso a longo prazo com esse financiamento que você fez. Ela falou um pouco sobre a utilização, né? Que ela teve que mandar documentação para poder usar o seguro. Como é que funciona, né? O que aciona, né? Qual que é o gatilho para usar esse seguro que a pessoa pode usar? Vocês trouxeram alguns, né? Desemprego, enfim, invalidez, morte. Mas como que funciona assim, sem tanto entrar no detalhe técnico, sim, mas só para as pessoas entenderem, né? No caso dela ela falou das parcelas, que ela estava até pagando juros, ela pagou algumas. Como é que funciona assim de forma geral? O primeiro passo é você saber qual foi o seguro que você contratou. Então, para isso, você tem um bilhete do seu seguro com as coberturas, como ele funciona, e você entender em qual característica que você vai enquadrar. No caso de desemprego, se você tem carteira assinada ou não. Se você é um profissional liberal, os documentos são diferentes. Aciona, faz atendimento com a seguradora, abre esse chamado. Hoje os consumidores gostam muito de fazer a abertura de chamado via WhatsApp, então já é possível você começar a abertura desse seguro via WhatsApp, um canal super utilizado, compartilha a documentação, ela vai ser analisada. Então, no caso do seguro-desemprego, ela é acompanhada, enquanto ela estiver desempregada, as parcelas serão cobertas desse seguro, né? Esse desenho, ele depende muito para cada um dos casos. Então, ela compartilhou, né, as coberturas específicas, o período que ele durou esse seguro, mas ele pode ter uma infinidade de formas de serem construídas e desenhadas. O importante é saber qual o perfil, o ticket médio, quanto esse financiamento é feito e como esse seguro pode proteger parte dessas parcelas. Mas, basicamente, é o consumidor olhar e falar, eu tenho esse seguro, deixa eu acionar. O que acontece, Jamile, muitas vezes, é que as pessoas não lembram que tem um seguro. Então, você fez a contratação de um seguro, fez um financiamento e esqueceu, né? Como parte da nossa vida, muitas coisas a gente não lembra, né? Ainda mais se não tá ali na nossa frente o tempo todo, né? E você não tá preparada, né? Para aquele momento, você não espera que isso aconteça. Tem um ponto positivo que se você entrar pelo aplicativo do governo, gov.com.br e digitar consultar seguros, hoje você consegue ver todos os seus seguros, não só do seguro proteção financeira ou prestamista, mas mais seguros que você tenha contratado dentro desse portal que estão ativos. Então, tive um imprevisto, consulte, porque muitas vezes já vai estar lá seu bilhete com o nome da seguradora para você poder acionar as coberturas e entender se seu caso está vigente ou não, ou se você tem a cobertura adequada do seguro contratado. Legal, a gente já fez matéria sobre esse sistema, é da SUSEP, né? Que é da Superintendência de Seguros Privados, que é quem regula o mercado de seguros, né? Para quem não está familiarizado com o tema. A gente vai colocar aqui no nosso vídeo pro usuário poder acessar se quiser consultar, né? Com certeza. Mas, Jonas, eu queria puxar um gancho que a Mariana trouxe, que é a questão do perfil, né? Você falou um pouco sobre como encaixar isso nas finanças, né? Como pode ser importante para as finanças ter um tipo de seguro, mas como que a pessoa pode avaliar se é o caso dela ou não? Tem uma receita de bolo para eu saber se vale a pena para mim contratar esse seguro ou não, e em qual momento? Perfeito. Eu acho que para qualquer assunto que envolva finanças no geral, a receita de bolo é bom senso. Se eu puder dar uma dica aqui, eu acho que é ter um pouco de bom senso. Em relação ao seguro em si, a gente vê alguns potenciais usos e perfis de cliente que façam sentido. Eu acho que um exemplo até que a gente estava conversando há pouco foi o exemplo do motorista de Uber. Eventualmente ele quer dar um passo maior, então ele vai usar a alavancagem, porque qualquer financiamento, de certa maneira, é uma alavancagem. Então ele vai usar se financiando para comprar um carro e ele depende daquele carro, ou seja, daquele trabalho,
se ele tiver algum problema ou de invalidez, um acidente que ele tiver, enfim, que ele vai perder a ferramenta dele de trabalho, ou vai ter um problema no qual ele vai ficar ausente de usar essa ferramenta, pode ser extremamente interessante, porque daí ele consegue usar a alavancagem, mas ele consegue usar a alavancagem com consciência. Eu acho que a grande questão de financiamentos no geral, que de novo vou ser repetitivo, mas é uma alavancagem, ou seja, você está pegando um dinheiro que você ainda não necessariamente tem para pagar o todo, é você conseguir se organizar para que você faça a gestão de risco. Eu acho que no Brasil a gente tem uma crítica muito grande a financiamentos, a crédito no geral. A gente tem esse medo, assim, falou em dívida, é uma coisa ruim, é quase que se a pessoa tivesse algum problema, enfim, tem um julgamento por trás da dívida, só que não é verdade. É que a gente vem num país de taxa de juros historicamente muito alta, então usualmente a dívida acaba sendo só quando o problema acontece, que é o que a gente falou, então quando a pessoa já está com um problema, ou seja, com uma situação difícil, e realmente daí a dívida se torna um pesadelo. Então, em relação ao uso do seguro em si, a perfil de cliente, eu acho que esse é um cliente que a gente vê muito claro. O outro tipo de cliente é aquele cliente que tem um executivo, ou seja, um cara que está crescendo na carreira. Então, ele já tem algum certo capital guardado, mas ainda não é um montante grande, percentualmente falando, em relação a todos os custos que ele tem no dia a dia, ou seja, seria no mês dele. Alguém que já tem uma reserva de emergência. Né? Exato. Alguém que já tem uma reserva de emergência, mas acabou de casar, tá a fim de financiar um apartamento, só que os dois, o casal, dependem da renda hoje deles. Um, eventualmente, até tem um trabalho um pouco mais arriscado, que existem graus de riscos, né? Aquela pessoa que fica o dia inteiro no escritório é uma coisa, aquele outro que viaja toda hora, invariavelmente está exposto a mais riscos. Então esse perfil de cliente eventualmente pode fazer o financiamento dele para comprar o imóvel e contratar um seguro para ter essa segurança. Eu acho que essa paz, né? Eu acho que uma coisa que a gente discute muito, seguro, é tranquilidade. Então a pessoa contratar, planejamento no geral, contratar um seguro é para ter tranquilidade. Então aí são os perfis que a gente enxerga claramente que poderia ser interessante esse seguro. Independente do perfil, é a necessidade no momento, né? Então, e do valor do financiamento. E o valor do né? financiamento. Então, Totalmente. A gente usa o exemplo dela que fez a contratação em seu nome do crédito e acabou emprestando o crédito para alguém que possivelmente estava inadimplente, que não conseguiria ter acesso a esse crédito. Então, o quão é importante essa preservação da sua vida financeira dentro desse planejamento, porque é um compromisso, né, que muitas vezes, dependendo de quanto esse financiamento, quanto esse montante representa dentro do seu planejamento individual, pode virar uma bola de neve e pode ficar numa situação bem complicada. Acho que um ponto que ela falou também que eu achei interessante, que eu anotei, que ela pagou parcelas de R$ 9,90, né, para ter esse seguro, que no fim deu uma cobertura de cerca de R$1.000 para ela, né, se eu ouvi certo. 4 parcelas de 250. Exato. Então, assim, como que é o custo desse seguro para quem está contratando? Ele é proporcional ao financiamento que está sendo adquirido? Como é que funciona para o pessoal entender? Geralmente, ele é feito o cálculo, então, do montante que vai ser financiado, né, desse parcelamento. Do crédito que está adquirindo. Do crédito que está adquirindo. O prazo, né, o período, se for para um financiamento, ele vai ter um período, quantas coberturas, né, por quanto tempo ele fica. Ou no cartão de crédito pode ser diferente, né, porque no meu cartão de crédito estou fazendo aquele pagamento mensal, mas com algumas coberturas já pré-estabelecidas. Essa precificação, ela pode ser definida de acordo com o perfil de quem está oferecendo, a operadora de crédito, uma loja de varejo, um financiamento. Ele vai entender o perfil desse consumidor, olhar o prazo médio, o ticket médio para desenhar esse produto para que fique acessível. Porque até foi um ponto super interessante dela. Só por R$ 9,90. Resolvi pagar e ter a cobertura. Então, o que mudou, né? Muitas vezes pouco dentro do valor que ela estava se comprometendo a pagar, mas no momento que ela se viu numa situação de vou ficar inadimplente, né, o meu crédito, e possivelmente depois ela não conseguiria até ter acesso novamente a esse crédito por ficar inadimplente, num caso de desemprego ou algo que poderia ter acontecido, ela conseguiu contratar e ficar com as coberturas, ter as coberturas para deixar o financiamento dela acontecendo, ou ter acesso ao crédito, não tirar o acesso dela ao cartão de crédito.
Porque essa questão do preço eu acho que é algo que pega muito, né, na gente como brasileiro, até porque a gente tem muito em mente a questão do seguro automóvel, né, que pra gente acaba sendo um pouco caro, né, mas nem todo seguro é proporcional como automóvel, né, o prestamista tá meio que nessa linha, assim. É que eu acho que mudou muito, né? Antes, quando a gente falava do seguro automóvel, a gente falava de uma única cobertura, com uma única exposição de risco. Eu acho que hoje a gente encontra produtos muito mais desenhados para o perfil. Então, para esse perfil, essa quantidade de parcelamento com esse risco estabelecido, né, com essas parcelas, funciona. Para outros, não. Então, acho que a gente ainda tem aquele, na nossa visão, né, é um único seguro. Ele pode ser composto, Jamile. Então, muitas vezes ele pode, para um perfil de cliente, ter uma cobertura de um risco maior. Para um cliente que tomou um crédito menor, ele vai ser proporcional, ou até mesmo coberturas adicionais. A gente pode colocar dentro dessa cobertura do seguro uma assistência de desemprego, que eu ajudo esse profissional a se recolocar. Isso é bem interessante. Existe. Então, essa combinação. Por isso que o preço do seguro vai variar, dependendo qual a quantidade do risco que a gente vai cobrir, né, dessas parcelas a serem cobertas, e o que a gente pode combinar. Então, essa combinação, muitas vezes, torna muito atrativo o seguro pro consumidor final, onde ele olha, ouve e fala, fez sentido para mim. Então, ela recebeu essa oferta via telefone e falou, pode ser. E ainda bem que ela fez a contratação e conseguiu sair de uma situação super complicada. Até porque no caso dela, pelo que ela foi falando, se ela não pagasse, ia juntando juros, né? Então a dívida dela ia ficar cada vez maior, né? E o que acontece é que ela poderia perder, muitas vezes, o acesso ao crédito, né? Então, ela vai mudando o perfil dela e isso seria realmente uma bola de neve. Então, ainda bem que ela estava protegida. Exato. E eu acho que um ponto que é interessante de também incluir na discussão é até o que a gente também falou mais cedo, que geralmente a gente valoriza o seguro quando precisa. Então, acho que esse é um ponto interessante. E o mesmo conceito vale para a contratação. O que a gente vê geralmente as pessoas contratando o seguro da forma que a pessoa contratou. Então, só R$ 9,90. Ela talvez não tinha entendido exatamente o que significasse o seguro para ela e o tipo de proteção que ela tinha. Então, onde eu quero chegar aqui com esse ponto? Acho que o nosso papel de gestor de patrimônio realmente é conseguir olhar o cliente holisticamente, ou seja, 360, para encontrar as melhores soluções para aquele momento de vida dele. E o seguro, quando ele é bem colocado, ou seja, ele é bem estruturado dentro do momento, dentro da vida da pessoa naquele momento, das rendas que ela possui, das posses que ela possui, eu acho que ele se torna até ele de fato se torna um seguro e não torna um custo. É um exemplo que a gente pode dar também, às vezes, no seguro agro. Então, hoje a gente já vê empresas, clientes nossas, fazendo o seguro antes e já não está dentro da estrutura da receita estimada, porque é uma forma de realmente ter a proteção. Então, eu acho que o seguro ele é extremamente bem-vindo, principalmente quando é feito com calma e estudado o cliente. Então, ele até se sente melhor, porque daí ele não enxerga como um custo e sim como, de fato, uma segurança, que é o que significa o seguro, né? Entendi. Eu acho que um outro ponto que a gente poderia falar agora, né, é a questão do o que esse seguro não cobre. Até acho que vai muito em linha com isso que você estava trazendo, né, Jonas? Que dependendo do momento de vida da pessoa, funciona mais um outro tipo de seguro para alguma outra situação. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco isso, assim, né? O que esse seguro não cobre e como que ele pode ser de repente contratado em complemento, em conjunto com outros seguros que podem funcionar bem. Riscos excluídos. Todo seguro tem os seus riscos excluídos e tudo isso está traduzido na pólice do seguro, que muitas vezes é difícil a leitura, né? A gente saber aquelas letrinhas do segurezo, o que a gente tenta fazer é traduzir todas as coberturas, vigência do seguro, contato com a seguradora e também os principais riscos excluídos. Vamos lá. Para desemprego, o que acontece quando o funcionário é demitido por justa causa, né? Então, ele teve alguma razão, nesse momento ele não vai ter a oportunidade de ter a cobertura do seguro. Tem carência e franquia, então muitas vezes no desenho do seguro a gente vai colocar um período mínimo, né, para ele não já entrar sinistrado, vamos chamar assim, nesse seguro, né, então ele ainda não ter direito, então vai ter um período de carência ou um período de franquia, mas tudo isso é desenhado, então não dá para eu te dizer aqui qual é esse período ou quais são essas exclusões. Vai depender, Jamile, de como o seguro foi desenhado
e com essas coberturas definidas pela seguradora. Tem que tomar Quais cuidado, as situações que estão Eu cobertas acho que ou o não, né? ponto é toda a contratação, o Jonas falou muito bem, né? Da clareza de saber o que está sendo contratado. Você entender ali as principais coberturas e se aquilo faz sentido para você ou não. Vai ter um bilhete de seguros com você que vai ter ali as principais coberturas, o prazo de vigência, o quanto você pagou por esse seguro, os principais contatos. Então, acho que essa clareza, essa transparência, entender o que está sendo contratado é o primeiro passo, né? Muitas vezes até você assinar, tomar o crédito, fazer um financiamento, contratar um novo cartão de crédito, muitas vezes são muitas informações, né? Papéis, assinaturas, digitalização, e como é que a gente traz isso de uma forma clara e a abordagem. E o Jonas falou um ponto muito importante. Conhecer o cliente é fundamental. Que tipo de seguro, que tipo de cobertura você oferece para cada momento. Então, esse conhecimento do teu perfil do cliente, saber o momento que é importante ser ofertado, como ser ofertado, quais os principais benefícios que você vai trazer, compartilhando com ele, acho que ajuda nessa tomada de decisão, se é importante ou não. Acredito e que sempre é importante. O ponto é saber qual e em qual momento eu vou fazer essa contratação. E dá para complementar, assim... Complementar não, mas tem algum seguro que pode ser interessante ser contratado em conjunto? Depende do momento também? Eu acho que, assim, é chata essa resposta do depende do momento, depende do cliente, mas essa especificamente eu acho que é a que realmente não tem como fugir do depende do cliente, porque é para um objetivo específico, então é para assegurar potenciais inadimplências de créditos contratados, então compromissos contratados, então é um objetivo bem específico, mas daí dá para lucubrar, ou seja, dá para criar inúmeras ideias. A pessoa que está financiando pode daí contratar então um seguro residencial, porque se ela está financiando para o imóvel novo, ela eventualmente está com essa casa que ela está vivendo, então, será que não é legal a gente complementar com residencial para ela proteger esse bem que é tanto caro para ela, que é tão importante na vida dela? Então, acho que aí vai muito do perfil do cliente. Assim, eu não saberia dizer de bate-pronto algo que seja uma coisa casada ou um combo específico em relação a esse seguro. Eu acho que tudo aquilo que você teve um desafio para essa conquista, seja um financiamento, um patrimônio, um bem, uma compra, vale a pena. Então, a gente está falando de um seguro, né? Ele citou o seguro residencial. Está na sua casa, sua tranquilidade. Aquilo é importante para você? Faz sentido. Você acabou de comprar um telefone celular, aquilo é muito importante para você, muitas vezes teve um investimento alto. Faz sentido. Então, todos os investimentos que você tem um esforço para conquistar, até mesmo você ter o seu nome limpo, né, no mercado, é algo que muitas pessoas se preocupam, ativo, né? É o ativo ali. Então, aquilo também é importante. Se é importante para você, faz sentido seguro. Porque senão acaba tendo que ficar igual a nossa personagem, né? A Bruna, que emprestou o nome dela pro primo, né? O cartão dela pro primo, porque provavelmente o primo não conseguiria comprar se não tivesse. Se não tivesse, não tinha o acesso ao crédito que ela teve, que ela precisa devolver essa confiança que consegue cumprir com aquelas parcelas no momento de imprevisto. Imprevisto, ninguém quer passar, ninguém quer ter, então naquele momento muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes a pessoa só tem mais predisposição a comprar quando já aconteceu alguma coisa com ela ou com alguém muito próximo. Conheço alguém que passou por essa situação e sugeriu a contratação, ou ela mesma passou por uma situação e fala, não quero passar por isso de novo, na próxima vez eu vou fazer a adesão de um seguro para esse imprevisto. Qual é a dica essencial para contratar esse seguro, para saber se funciona para você e em qual momento? Vocês têm alguma dica de ouro? Eu acho que no meu caso, assim, a gente tende a ser muito direto, então é informação. A pessoa tem que ter esse autoconhecimento e, se não tiver, buscar ajuda com quem tenha. Porque com a informação você consegue tomar a decisão mais assertiva e, consequentemente, ter menos dor de cabeça a posteriori, ou seja, no futuro. Minha dica é: dê oportunidade de conhecer, ler, saber os benefícios e as coberturas, que muitas vezes, como você disse,
o valor é super acessível e faz sentido. E ela vai encontrar, a pessoa vai encontrar benefícios dentro daquilo que se ela se der a oportunidade de ler, estudar e ter esse benefício. Então, acho que dê a oportunidade e conheça. Muitas vezes ela vai receber essa oferta ou de forma digital, tá ali no banco, analisando alguma coisa do seu cartão de crédito, ou numa loja, ou até mesmo por telefone, né? Alguém vai conversar com ela sobre os benefícios desse seguro. Acho que é dar a oportunidade de ouvir e saber que o preço muitas vezes pode ser bem menor do que você esperava pagar e os benefícios são bem maiores no momento de imprevisto. Legal, gente. Queria agradecer, então, a presença de vocês, a nossa conversa. Acho que deu para tirar bastante dúvida de quem está acompanhando a gente, mas por acaso ainda ficou dúvida, manda pra gente que a gente vai atrás aqui dos nossos especialistas para tentar responder. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, foi muito bom o nosso bate-papo e muito obrigada pelo convite. Até a próxima. No programa de hoje, nós falamos sobre seguro contra inadimplência, também chamado de seguro prestamista. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Gilmara Santos, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até a próxima. Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta.